programa Palavra Ética tem a honra de receber aqui hoje não é entrevistada, nós vamos conversar aqui sobre o tema que ela escolheu, mas é uma pessoa muito diferente dos nossos e das nossas entrevistadas, né? É uma estudante secundarista que tem propostas de realizar já grandes sonhos, estando no 3º ano do 2º período, né? Ela é Daiane Ulda Bernardes da Mata, né? Matos. E ela estuda ela é da Escola Estadual Augusto de Lima. Ela está numa sala de 3º ano que tem mais ou menos o que é a constituição das salas, né, do Estado, mais ou menos 40 alunos. O tema que a Daiane está precisando aprofundar é uma questão sobre a ditadura militar. E por isso ela nos pediu para conversar com ela sobre esse tema. Ela vai pedir para a gente esclarecer algumas dúvidas que ela tem e, ao mesmo tempo, vai complementar aqui com a gente, né? Ela já fez muita pesquisa, ela já vai poder, às vezes, até, quem sabe, né, passar alguns dados aí para nós. Então... Vai participar aqui. Eu convidei o doutor Edivaldo para ser nosso companheiro aqui nessa entrevista, porque ele viveu tão intensamente quanto eu esse período inicial, né, da ditadura, que começou com a renúncia do Jânio, o Goulart, o Jango, assumiu, governou até 64, e em 64 intensificou a bagunça, né? E aí eu vou entregar essa primeira parte para o doutor Didi, mas vou participando aqui também, junto com ela. Então, o doutor Edivaldo, de vez em quando escapa do doutor Didi, mas todo mundo já o conhece assim também. Bom, então, Edivaldo, é o seguinte, você, de acordo com o que nós combinamos, você vai pegar essa primeira parte aí. Ok. Daiane Ulda? Ulda. Ah, não entendi. Ulda. Ah, eu entendi Uber, porque a minha preocupação é sair correndo aqui dessa gravação, porque eu tenho que ir ao dentista e ia pegar o Uber. Se eu já estivesse com a Daiane Uber aqui, seria mais fácil. Oh, meu Deus do Daiane, céu. mas estamos aqui à sua disposição. A gente é da época de 60, universitário da década de 60, vivenciamos o pré-golpe de 64, tivemos a nossa participação, ou até culpa, na conflagração desse golpe, acho que como estudante, com as movimentações, reivindicações que nós fazíamos, os barulhos que nós fazíamos, isso não deixou de contribuir. Eu nunca tinha pensado nisso. Nossa culpa, graças a Deus. Sim, graças a Deus, é claro. Repetiria a mesma coisa e acho que os estudantes de hoje estão recomeçando essa história. Mas para que você que vai comandar o programa, quais são as suas principais preocupações, o que você gostaria de saber a respeito, que nós pudéssemos responder? Sim, vocês são contra ou a favor da ditadura? Como? Contra ou a favor da ditadura? Ó, contra, como sou contra. Temer, golpe militar, qualquer forma de golpe, contra. Já nascemos contra nessa parte, porque nascemos com o germe da democracia, tá? Do socialismo. Isso foi que nos moveu a participar, desde o primeiro ano da Faculdade de Direito. Eu fiz Faculdade de Direito da UFMG, ela também, nós nos conhecemos naquela época, mas já chegamos na faculdade com uma pequena formação voltada para um trabalho em prol de uma sociedade mais justa. Eu, por exemplo, eu vim de Teófilo Otoni, participei da JEC, chamava Juventude Estudantil Católica. Não tinha
uma atuação política, mas já uma evangelização voltada mais para uma reunião entre os pobres, na verdade era isso. Quando chegamos a Belo Horizonte, entramos na faculdade, aí conhecemos a JUC, Juventude Universitária Católica, Caiafa também participou, e aí nós começamos a nos politizar dentro da Faculdade de Direito. A JUC fazia parte da Ação Católica, que era a igreja progressista que tinha surgido, tinha a JOC, Juventude Operária Católica, e mais a JIC, né, Juventude Independente Católica. A gente foi se politizando na Faculdade de Direito, através da Ação Católica. E aí, na militância política estudantil, né, começamos a participar das lutas políticas dentro da faculdade. E fomos caminhando até surgir partidos políticos e cada um tomou o seu rumo, mas o inicial foi a formação de um grupo chamado Ação Popular, que deu no PT e em outros partidos políticos. Então, a sua pergunta inicial, contra fui, contra sou e continuaremos sendo contra todo golpe de Estado. Pois é, e aí eu queria ter minha parte também, né, de resposta. Eu acho que o que nos movia muito, nós tínhamos esses germes, como ele falou, né, e eu acho que o que nos movia muito era a questão da liberdade, era a questão da utopia, né, daquilo que a gente... antes do golpe militar, a gente já queria uma sociedade muito mais justa, né? Já não era o golpe militar, era uma sociedade que tivesse menos desigualdade, onde as pessoas tivessem as mesmas oportunidades. Então, antes, por exemplo, ele trabalhava muito no movimento estudantil e eu trabalhava muito em favela, né? Eu participei muito do método Paulo Freire, ele também e tal. E as coisas foram... Nós fomos sendo levados até um ponto que a igreja, instituição, começou a fechar o terreno para nós, né? Então, por exemplo, a direção, que eu acho até que vinha de Roma, não sei, a direção da igreja na época, apesar da gente ter tido um papa muito progressista, né? O Papa João XXIII, né? Foi muito progressista, mas ele morreu logo, e aí nós tivemos uma série de papas mais conservadores, mais fechados, né? E aí juntou essa história que ele já contou, que o caminho foi sendo fechado para nós, nós desaguamos num partido não mais da igreja, né? Mas num partido político, né? Era a AP, era uma organização, não era... Desculpa, eu falei tudo errado. Não era partido, não tinha partido político naquela época, né? Os partidos estavam todos sendo dissolvidos, cada ditador que entrava aprontava mais, né? Ia fechando cada vez mais. Então, o jeito foi a gente criar a Ação Popular, onde nós dois nos filiamos, e mais a nossa turma toda, né? Antes da Daiane formular a próxima pergunta, eu gostaria de justificar que eu fui até muito violento ao responder a sua pergunta, dizendo que eu era contra, sou contra, vou morrer contra a ditadura. Eu teria que justificar. Toda forma de ditadura, não existia democracia. Você podia ser preso, assassinado, expulso da escola, porque eram os militares que mandavam, né? No golpe militar de 64. Ele não foi nem feito, talvez, para chegar até onde chegou, mas tudo aconteceu, todo tipo de atrocidade. Então, não existindo democracia, não existindo liberdade, aí não dá para ser a favor. Pois é, só mais uma coisa, eu queria te dar um exemplo. Um jornalista lá de São Paulo, o Vladimir Herzog. O Vladimir era uma pessoa que estava lá no endereço do jornal, né? Quando a polícia mandou convocá-lo, e ele disse:
olha, eu tô com muita coisa para fazer aqui, posso ir amanhã? Vamos combinar amanhã, 9 horas da manhã? Vladimir foi para lá às 9 horas da manhã, às 6 horas da tarde ele estava suicidado. Então era esse tipo de coisa, você ia para conversar e você acabava assassinado, né? Ninguém sabia o destino que ia ter. Sim, e se eu te perguntasse uma coisa boa sobre a ditadura, vocês teriam o que dizer? Falar boa, não, é Não, possível. eu digo- Ninguém faz só pratica o mal ou só pratica o bem. Alguma coisa assim. Houve alguma parte de desenvolvimento, construído algumas coisas, mas até hoje criticáveis, né? Por exemplo, a Ponte Rio-Niterói foi construída na época da ditadura. Foi uma roubalheira tremenda feita por um ministro Mário Andreasa, né? Houve um certo desenvolvimento tecnológico, mas isso a duras penas, né? A duras penas. Falar que em prol dos menos favorecidos, eu não tenho nenhuma lembrança de ter feito nada. Eles falavam que o bolo ia crescer para depois eles dividirem o bolo, né? E aí o bolo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Agora, eu responderia diferente, a forma do Edivaldo. Eu acho que a ditadura não traz nada de bom. Ela só traz tudo de retrocesso, de atraso. Normalmente ela não investe nada em educação, o dinheiro é para outras coisas. Qual que era o problema deles? Nós estávamos no auge da Guerra Fria e a briga era entre os Estados Unidos e a Rússia. E eles tinham medo da gente optar pelo comunismo, até socialismo era nome feio, né? De nós optarmos pelo comunismo e optar pela União Soviética. E aí nós íamos inflamar o país, porque na época do Jango, ele deu grande abertura para os movimentos sociais, né? Ele falou aqui, nós tínhamos a JOC era muito presente nos sindicatos, trabalhava muito também em favela, eu estava junto com vários deles, né? E então o Jango deu essa acolhida aos movimentos e o primeiro sintoma do golpe militar foi um comício que ele fez na Central do Brasil, onde os Estados Unidos percebeu que o Brasil realmente que os nossos discursos estavam muito inflamados. E eles acreditavam que, na realidade, a gente pudesse transformar o Brasil numa república sindicalista. De males praticados pelo golpe militar, isso é fácil, está na ponta da língua, você rolar um monte de males. O principal deles foi a castração de uma juventude. Quer dizer, a nossa juventude foi uma juventude castrada. Eu entrei na faculdade com 17 anos de idade, me formei com 23. Em 68 eu estive preso incomunicável ali na Afonso Pena, onde é o ADEL-OESP, durante 18 dias. Dali vi muitos companheiros, colegas saírem no corredor da morte. De lá para lá eles não voltaram, ou eram barbaramente torturados. As escolas, os estudantes, que era o principal ponto de reunião, de discussão dos problemas do Brasil e do mundo, as escolas tiveram que se calar. Os estudantes não podiam abrir a boca porque eram expulsos da escola ou condenados. Todos éramos taxados de comunistas. Quem não era a favor do golpe militar era taxado de comunista. O que pode? A sua última pergunta para finalizar esse bloco. Se não der tempo, a gente responde no segundo. Eu acho que nós vamos ter que encerrar, né? E dentro de 1 minuto a gente volta. O nosso intervalo é muito rápido. Então tá. Gabi não foi para a praia de ressaca, amanheceu. Bebeu, só perdeu as ondas e o paquera que era seu. Passou mal o dia inteiro dessa
adolescência sem beber. Ministério da Justiça, Governo Federal. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Bom, então, hoje eu falei que nós temos uma honra muito grande de receber aqui uma estudante secundarista, né? Ela está fazendo o 2º grau na Escola Estadual Augusto de Lima. É a Daiane Uda Bernardes de Matos. Ela está no 3º período e já começa a pensar num trabalho. Ah, não me contou, não. Eu que estou meio que sacando aqui a história de já ser um trabalho meio profissional, meio que né, fazendo uma... Como é que a gente fala? Hein? Um roteiro. Já dando uma ensaiada aí. Pois é. Então, Daiane, nós tentamos recuperar aqui nesse primeiro bloco quais foram, assim, mais ou menos o que nos levou a atuar no movimento estudantil naquela fase da pré-ditadura e já também na ditadura. O Edivaldo falou bastante disso, né? Então, agora eu quero te passar a palavra aí para a gente continuar. Você conhece alguém que foi torturado? Conheço muito. Bom, eu já te dei um que foi assassinado, né? Sim. Que foi o Herzog, jornalista famoso lá de São Paulo e tal. Uma outra pessoa que é muito conhecida no movimento estudantil é o José Carlos da Mata Machado. Ele foi presidente do como é que chama essa entidade os diretórios, presidente do diretório lá, né? E o Zé Carlos foi exatamente isso. O pai dele era professor da Faculdade de Direito, professor de Filosofia do Direito, a disciplina até tomava outros nomes, mas o Zé, ele foi preso normalmente e ele tinha ido em São Paulo ver o filho que tinha nascido, né? E aí ele foi preso e a desculpa que eles deram para a família é que foi a situação que eu descrevi no primeiro bloco, é que ele tinha fugido da polícia. E aí que ele foi perseguido lá em Recife, me parece, e aí ele teve que ser... atiraram nele, né? Mas quando foi ver, atiraram pelas costas, diz o professor Edgar, nessa época era mais novo que quando ele morreu, né? Mas o professor Edgar diz que trataram ele feito um animal, sabe? Dava a impressão assim que ele estava sem partes do corpo e tal. Então ele foi muito torturado e depois ele morreu. Tem uma outra pessoa que eu tive até um relacionamento amoroso, afetivo com ele, antes até de namorar o Didi, e ele foi... O corpo dele não apareceu até hoje. Eles sumiram com o corpo dele. Então, era na época que diziam que o Parazar, que era uma entidade que os militares criaram, jogava os corpos no mar. Pode ser que tenha sido esse o destino dele. E o trem era tão pavoroso que ele era sobrinho do Francisco Campos, que era quem fazia as constituições da ditadura, né? E mesmo assim, sendo sobrinho de um cara do poder, de um cara da própria ditadura militar, o corpo dele desapareceu.
Assim. E com questão à censura da imprensa, os músicos? Pois é, a censura era em relação a tudo, né? Todo mundo que era contra o... Porque aí, a partir do AI... Como é que é? Do AI... Bom, aí dos AIs, né? Se eu não me engano, acho que é 5, né? Não, eu não estou falando do AI-5 ainda. Eu acho que é o AI... não sei. Esqueci. Isso aí são o que a gente fala que são os detalhes, né? Mas foi na época da Constituição de 1967 que eles, então, confirmaram e institucionalizaram o regime militar e a forma de como ele devia ser exercido. Então, estabeleceram que podia ter só 2 partidos no país, era o PSB e a Arena, né? E cortavam toda a cidadania das pessoas, e essa fase já anunciou o que queria ser depois. Quando chegou na época do AI-5, aí sim, foi a época que começou a caça. Tinha começado a guerrilha urbana, que era quando os militantes assaltavam bancos para conseguir fundos, né, para o pessoal que estava estavam pela luta armada, porque não dava mais para seguir na luta política, pura e simplesmente. E então, quando veio então a guerrilha urbana, depois a guerrilha rural. Então, a coisa foi apertando cada vez mais. Aí, nessa época, nós tivemos os guerrilheiros do Araguaia, que foi a turma, era um grupo de militantes que acreditavam que o trabalho no meio camponês acabaria provocando a luta na cidade e a revolução tomaria conta do Brasil. Então, foi um tanto de erro que nós tivemos, mas era todo mundo movido, assim, por um ideal, sabe? Um idealismo muito forte, né? O que eu disse aqui no começo, uma utopia, aquele negócio de uma sociedade diferente, né? Você acredita que o Brasil pode voltar a uma ditadura militar? Olha, militar eu não sei, mas a única coisa que eu não pensava que eu ia ver um outro tipo de ditadura que eu acho pior do que a militar, porque é uma ditadura de civis como nós, né? Que se fosse uma ditadura militar, devia estar ao nosso lado para derrubar a ditadura militar. E agora, quem sabe, se a gente chama os militares para derrubar a ditadura civil, né? Porque a ditadura agora está tão forte quanto naquela época. Se você visse as cenas que eu vi agora, antes de vir para cá, não sei se você teve oportunidade, os funcionários do Rio de Janeiro, que vão ter o salário parcelado 7 vezes, né? O pessoal enfrentando lá em frente à Assembleia Legislativa, mas o que tinha de militar, cada hora chegava um outro ônibus, um outro, né? E estava uma loucura. Eu não sei o que vai acontecer hoje, porque o que acontece é que aí vem uma outra turma em solidariedade, em apoio, e aí a coisa vai aumentando, né? E com questão à violência, as pessoas que roubavam, como eram as punições? Pois é, depois que chegou no período chamado normal aí, né? Não teve muito isso, porque a luta foi muito séria. Pessoas como a dona Helena Greco, aqui em Belo Horizonte, não sei se você ouviu falar, ela atuou com patrus na prefeitura, e era uma senhora já, talvez da minha idade,
talvez até mais, né? Que ela vivia em cima dos caminhões, chamando o povo para lutar. Então, Dona Helena fez parte de um movimento muito importante, que foi a Anistia Internacional. Porque aconteceu que esse problema aqui no Brasil, ele passou por vários países da América Latina, né? Então, os militares se uniram contra a população de vários países. Teve Brasil, Argentina, Chile, né? O pessoal fugia daqui, ia para outro país, chegava lá, tinha golpe militar. Tinha que fugir para outro país. O Zé Maria Rabelo, que é um jornalista aqui de Belo Horizonte, ele tinha que fugir com uma mulher que tinha 7 filhos pequenos, eu acho que o mais velho tinha uns 12, 13 anos, e depois uma renca de menino tudo pequeno, pulando muro de lugares para poder conseguir uma nova, como é que ia, uma nova, sei, por exemplo, eu quero ser brasileira e, bom, então, foi muito difícil, sabe? Foi um período muito difícil. Então, eu acho que realmente nós estamos vendo aí o que está acontecendo, as ocupações, como que a meninada está sendo tratada como bandido, né? Agora, nós estamos com o tempo já terminando, né? Você sabe como é que é o tempo de televisão? Não, mas ainda não terminou, não. Dá tempo ainda de você perguntar. Mais uma pergunta. Como que a pessoa se escondia? Vamos supor, se ela fosse perseguida, ela teria que sair do país? Pois é. Teria que sair do país ou não, né? Sair do país, eu acabei de dar um exemplo feita do jornalista Zé Maria Rabelo, né? E podia ficar no país, como aconteceu comigo. Eu falei para o Edivaldo que nós íamos ser presos. Edivaldo não acreditou. Edivaldo e mais a minha turma, não era só ele, não. Ele não acreditou, que é isso, nós só mexemos com greve, com não sei o quê e tal. Eu disse, olha, estão de olho em nós, você não tenha dúvida. E eu casquei fora, fui para o Rio de Janeiro, de lá fui para Curitiba e de lá fui para São Paulo. Então eu fui indo, eles iam atrás da gente e eu ia escapando. Né, até coisa. E aí me aconteceu muita coisa, sabe? Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Vai ter que ficar para uma outra hora, né? Uma outra conversa. E eu vou agradecer muito esse trabalho que você teve de vir até aqui. Eu que agradeço, né? Poder participar. E essa entrevista que nós fizemos, ela vai ao ar. Então, você pode até chamar outras pessoas para ver se quiserem, né? E com você, nós podemos ou conversar ou gravar outros trabalhos. Ok. Tá bom? Tá. Obrigada. E eu queria aproveitar, né, para agradecer a todas as pessoas que nos seguiram nesse trabalho e até a semana que vem, se Deus quiser.